Olá, amigos, boa noite. Agora é para valer. Vamos pedir à espiritualidade que nos conduza para que tudo dê certo na nossa live. Acabei de falar com o nosso convidado. Oi, boa noite a todos que estão participando da nossa live. Hoje um tema muito interessante. O Trilha Espírita, ele tem o propósito de divulgar a doutrina espírita, e um dos temas que mais agora entrou aqui o nosso já estou chamando para a sala, aguardando. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. É uma enorme alegria para o nosso coração fazer essas lives. Aprendemos muito. Deixa eu arrumar aqui minha internet, minha tela. Olá, Luiz. Olá, Luiz Cláudio. Gente, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo Hoje bem? Está funcionando direito? Estou sim. Estão me ouvindo? Hoje está funcionando direito? Tá um pouquinho com... Ele não tá muito boa a internet, mas estamos lhe ouvindo, sim, perfeitamente, tá? Mas vamos seguindo que normaliza, tá? Seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez no Trilha Espírita. É motivo de muita alegria para o nosso coração poder contar com essa contribuição de uma pessoa tão séria como você, né? Essa dificuldade com a internet, ela já diz tudo, que você realmente não é adepto à utilização de mídias sociais. Então, por isso, nós agradecemos muitíssimo a sua participação. O Trilha Espírita, ele tem a preocupação de levar o conhecimento da doutrina. E um dos temas que mais causam tanta, assim, preocupação, as pessoas ficam curiosas, as pessoas sofrem, né, por desconhecer, é realmente o tema dessa noite, da live, sobre os médiuns e mediunidade. Então, para a gente começar, eu nem te apresentei, né? O Luiz Cláudio, ele é um trabalhador, eu acho que resume muito aí tudo que você faz, um trabalhador na seara espírita. Ele participa em Uberaba de um centro, né, onde ele tem as cartas consoladoras, é um médium conhecido no Brasil inteiro e fora dele. Então, boa noite e seja muito bem-vindo. Agradeço, Jane. Vamos tentar fazer da melhor maneira possível, né? Da outra vez eu tive um problema sério de internet, mas acho que está resolvido dessa vez. Sim. Vamos ver se a gente consegue atender a expectativa das pessoas. Sim, isso. E fiquem aí à vontade para que a gente puder ajudar, souber responder, né? Melhor segurança possível. E vamos lá, né? Vamos lá. Mediunidade. Assim, o nosso propósito essa noite não é ficar muito vinculado à parte, assim, digamos, didática, referência e termos, né? E sim trazer informação de forma bem objetiva, clara, tranquila, para aquelas pessoas que estão em dúvida. Porque quando ela quer estudar, depois no final da live, nós vamos conversar sobre isso, sobre onde que ela procura um conhecimento mais aprofundado, por onde que ela vai começar. Então, para a gente começar, Luiz Cláudio, eu gostaria de perguntar para você o que é um médium? Como que pode ser denominada uma pessoa médium? Bom, quem é o médium, né? Ou o que é o médium? Vamos colocar quem é o médium e o que é a mediunidade. Vamos separar os dois assuntos. Sim. Né?
O médium é a pessoa e a mediunidade o quê, né? É o fenômeno, né? A faculdade. Médium é qualquer pessoa que tenha uma capacidade bem caracterizada, ostensiva, de interpretar ou reproduzir conteúdos mentais, aí conteúdos mentais que no sentido bem amplo, tá? Pensamentos estruturados, estados afetivos, ou produzir efeitos sobre a matéria física. Então, esse é o médium, né? Vou aproveitar aqui porque tem uma fala corrente no Espiritismo em que todos nós somos médiuns. Essa fala que ela está lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, né? Kardec, o capítulo 14 fala exatamente dos médiuns, né? Sim. Então, Kardec começa falando, né, que todos somos médiuns. Mas aí as pessoas param por aí. E esquecem que tem uma continuidade da frase, né? Mas, todavia, entretanto, né, podemos chamar de médiuns aqueles que possuem características ostensivas. Porque a gente pode ter momentos de maior sensibilidade. A gente pode ter momentos de estados passageiros de uma sensibilização, mas não necessariamente ter um comprometimento ou uma condição mediúnica definida, né? Então, médium é aquele indivíduo que possui uma estrutura orgânica específica que o habilita a reproduzir através de si conteúdos mentais, né, que não são dele propriamente dito, pelo menos não no início são dele. Ou produzir efeitos na matéria, como no caso que a gente chama de efeitos físicos. Os médios de cura, né, médios de materialização, são mediunidades mais raras, né, mais difíceis de acontecer. Então, médium é esse indivíduo. O que diferencia, né, o que leva a um segundo assunto, na verdade, né, do que, eu vou talvez antecipar uma resposta, né, o que é a mediunidade. Sim. Então, se o médium é o indivíduo portador da mediunidade, o que afinal de contas, seria essa mediunidade, né? E aí, bom, vamos contar um pouquinho de história. Ótimo. Tá? Contar um pouquinho de história. Em primeiro lugar, né? A mediunidade não é necessariamente, nunca foi, né, nem vai ser, um patrimônio, uma descoberta espírita. A virtude do espiritismo dentro disso foi você ter conseguido estruturar um conhecimento num determinado momento da história, né? Você estava passando por um momento de iluminismo, né? de um pensamento mais racionalizado, mais intelectualizado, você estava fazendo uma ruptura com dogmas, com crenças na Europa. Então, você estava numa fase iluminista, de liberdade de pensamento, e isso permitiu um ambiente intelectual, cultural, de pegar esses fenômenos que constituem a tal da mediunidade, que sempre ocorreram na história da humanidade. Inclusive tem na Bíblia, isso, né, Luiz Cláudio? Na Bíblia tem já alguns... Inclusive a Bíblia começa assim, né? Se você for pegar a Gênese, se a gente considerar a Gênese como um livro, usar uma palavra talvez meio equivocada, mas se eu colocar que o criacionismo, que a Gênese é verdadeira, né? O primeiro médium foi o próprio Adão, né? Então, que ele falava diretamente com Deus, né? Então, Moisés, Moisés, né? Com a sua fala com Deus, né? Com Jeová, e aí os fenômenos que ele produz para que possa haver o êxodo, né? A saída do Egito. Sim. Mas voltando um pouquinho assim, você tem
na Grécia Antiga, né, você tem os oráculos, né, tem o oráculo de Delfos, você tem os rituais de evocação, como as bacanais, né, e tem a tradição celta que trouxe para a gente esse culto hoje, atualmente, né, da Wicca, descendo um pouquinho, né, um outro continente, você vai ter as tradições afro, né, sempre um comportamento de interação com forças naturais, com forças sobrenaturais, e dentro da cultura que é própria deles. E se você ainda for lá para o Oriente, para o Extremo Oriente, você vai ter, sempre teve, né, como característica o culto ancestral, o culto aos ancestrais, né? Bom, enfim, a Certo. mediunidade não é um patrimônio espírita, Sim. né? Mas o espiritismo ele teve a virtude de organizar um pensamento sobre a mediunidade, com Allan Kardec, naquele momento que houve uma explosão de comunicações no mundo inteiro, e Kardec, de uma maneira muito inteligente, não sei se as pessoas sabem exatamente o que aconteceu, mas ele é chamado a participar de um evento, que eram as mesas girantes, né? Era o programa de sábado à noite da França. E ele observa em algumas sessões aquilo ali. As pessoas vão para fazer perguntas de adivinhação pura, né, de curiosidade pura. Ah, vou ser feliz, vou casar, esse meu negócio vai dar certo. E a primeira pergunta que, depois de meses, né, Kardec faz eu queria falar com Sócrates. E aí a brincadeira acabou, né, perdeu a graça. Acabou o negócio, ninguém entendeu se ele estava brincando ou não. E Zéfiro, né, Zefir, o primeiro espírito que se comunica com Kardec, vira para ele e fala assim, ok, desde que você esteja à altura de conversar com ele. E aí começa a organização do pensamento, né? É A primeira pergunta de... onde ele diz, né, que se o resultado é inteligente, porque o princípio é inteligente, né? Exatamente, Se estavam tem que respondendo ter... com coesão, é porque não era uma brincadeira, existia algo inteligente ali. E aí, E ele vai além, né, Jane? Porque ele, na verdade, ele testa exaustivamente, né, para criar um princípio de uniformidade. Tudo aquilo que é incoerente, ele descarta. o método científico, né, que ele utilizou. Né? E aí Validação universal. houve uma pergunta aqui, que a pessoa começa a sentir, aquela pessoa que ela sente as sensações de tristeza, de melancolia, chega num ambiente e se sente mal, conversando com certa pessoa, ela já tem uma repulsa automática, ou aquela já se sente muita vontade. Então, essas pessoas, elas são consideradas médiums? É um tipo de mediunidade? Qual que é o padrão para a pessoa falar, não, eu sou médium ou não sou médium? Você falou da forma ostensiva. Então, a pessoa que tem só esses calafrios e tal, ele não é? Depende, né? Depende. Tem um livro que eu acho muito interessante, chama Diversidade dos Carismas, do Hermínio Trindade Santana, porque o Hermínio ele traz uma visão dizendo que você tem a teorização sobre a mediunidade, mas a mediunidade é um fenômeno individual. Então, você deveria estudar o médium enquanto pessoa, para saber se aquela pessoa é ou não é. Vamos entender da seguinte maneira. Todos nós temos uma capacidade de uma percepção que vai além da objetividade dos meus sentidos físicos naturais. Ou seja, olfato, paladar, audição, visão,
todos nós sentimos o ambiente, ou sentimos as pessoas, porque a gente vive imerso no mundo em que há uma troca constante de energia. Há pessoas que têm uma sensibilidade maior para captar essas forças, essas energias. Mas o fato dela captar essas energias, ter essas sensações no físico, no corpo dela, não significa necessariamente que ela já esteja num processo de interpretação ou codificação do que ela está sentindo. Então, ela pode ter um primórdio de mediunidade, mas ainda não ter uma mediunidade amadurecida, ter uma mediunidade no sentido ostensivo, como foi a palavra que eu usei, de maneira caracterizada, como uma constante. Por isso que eu falei que tem pessoas que têm sensibilidades momentâneas, mas o médium mesmo é aquele indivíduo que tem essa sensibilidade de uma maneira constante. Né? E tem, a partir daí, se isso é constante com ele, nós temos que pensar que ele tem uma estrutura nervosa, uma estrutura orgânica preparada para aquilo. E se ele tem uma estrutura orgânica preparada para aquilo, se sempre acontece com essa pessoa, se isso caracteriza a personalidade dela, o mundo de relações dela, é bem provável que ela tenha, sim, uma mediunidade. E a gente tem que lembrar de uma coisa. Como a mediunidade ela está fundamentada no sistema nervoso, endócrino, nervoso da pessoa, isso produz alterações de humor, produz alterações de pensamentos, produz uma expressão que Kardec usa também, né, pensamentos intercorrentes que entram e acabam predominando sobre seus pensamentos normais. Né? Essa pessoa ela tem a obrigação com ela mesma de cuidar da sua própria saúde, e daí a necessidade da educação da sua própria faculdade. Assim como você aprendeu a ler e a escrever, você vai ter que aprender a lidar com essa sua sensibilidade. E aí nós vamos abrir para outra questão, né? Quando a gente entra no campo da educação da mediunidade, o que nós percebemos? Muitas vezes as pessoas estão sofrendo, ou tem muito pesadelos, ou tem visões, ou a sensibilidade está muito assim aflorada, digamos, ou como a nossa amiga aqui está dizendo que ela vê uma imagem branca saindo de um corpo. Então, normalmente as pessoas vão aonde? Vão numa casa espírita buscar ajuda. Muitas vezes acontece da pessoa que está fazendo a entrevista falar para ela que ela tem que desenvolver a mediunidade. E aí o que a gente percebe é que muitas pessoas se assustam. Eu vou falar por mim mesma, porque eu lutei muitos anos com esse tem que desenvolver, porque eu não queria trabalhar como médium. Só que eu não entendi a importância para mim, individualmente, de educar. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse tem que desenvolver a mediunidade. Então, vamos lá, né? Em primeiro lugar, a única metodologia que nós temos hoje é a tentativa de exercício. O exercício, né, a exposição da pessoa ao exercício mediúnico, um ambiente de controle. Quando eu falo ambiente de controle, eu estou descartando, obviamente, aquelas experiências domésticas que muita gente costuma fazer. Ah, vou sentar aqui, vou tentar escrever alguma coisa. E não é recomendado, né? Vou incorporar em casa. Não, pera lá. Né? Vamos separar uma coisa da outra. Nós estamos falando em ambiente de controle. Você está mexendo com conteúdos mentais seus e de outras pessoas que você não tem controle, não sabe o que pode estar vindo. Você pode entrar numa depressão ou absorver energias deletérias e sozinho não sair daquilo. Por isso que eu falo que é muito importante a questão do ambiente de controle. Agora, o que acontece na educação da mediunidade? Existe a situação em que a casa espírita tem que estar preparada para receber essas pessoas e conscientizar essas pessoas de que elas precisam conhecer mais a si mesmas. Porque
Vou pegar uma questão que se chama vontade-apelo e vontade-resposta. Isso está lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Aquilo que me chega, eu capto. Aquilo que vem do outro e eu capto, é o que André Luiz chama de vontade-apelo. É uma intencionalidade que me chega, eu absorvo isso. Quando eu absorvo isso, então se a pessoa está, a entidade, né, o espírito, ou uma pessoa qualquer está triste, eu capto essa energia e me entristeço junto, eu estou repetindo o comportamento dela. Mas acontece que eu só estou repetindo o comportamento dela porque dentro de mim existe a memória da tristeza. Existe o conhecimento da tristeza. Então, quando a gente fala educar a mediunidade, eu estou falando, em primeiro lugar, que eu preciso conhecer a mim próprio. Eu preciso entender os meus gatilhos emocionais. Tem muita gente que quando você fala, você precisa educar a sua mediunidade, para fazer isso, existe uma série de vetos comportamentais que você vai se dar, ela nunca mais aparece no seu espírito. Verdade. Eu me lembro de atender, só 2 casos, assim, citando, uma jovem que foi no centro, e eu vejo, eu sinto, eu ouço, eu não sei o quê, eu etc. Falei, ótimo. Quarta-feira você venha no centro, então, que a gente vai começar a trabalhar. Mas deixa eu te contar o outro lado da moeda. A partir de agora também não tem mais festa. A partir de agora não tem mais barzinho. A partir de agora não tem mais bebida. A partir de agora não tem mais cigarro. Óbvio que eu falei aquilo para testar, né, até onde que estava o fascínio com que ela sentia e o peso do que eram as consequências do exercício. A moça nunca mais apareceu. Ou, de outras maneiras, tinham aquelas pessoas no centro, né, e falam, eu estou psicografando, eu recebi cartas de fulano, de Beltrano, só nomes Vultos. respeitosos, né, o famoso argumento da autoridade da falácia, né. Aí você olha para a pessoa e fala assim, e a desobsessão? Não, eu não me sinto bem. Fala, mas espera aí. Ter controle junto ao mentor é fácil. Eu quero ver você ter controle junto a uma entidade que está sofrendo. Em situações em que o outro está sofrendo. É essa educação de si próprio que você precisa entender. Essa vontade de resposta, né? A minha reação à sugestão que eu recebo é que determina o que eu preciso educar. A minha autodeterminação, a minha liberdade pessoal. O que leva a uma outra questão, Jane. Eu tenho que desenvolver mediunidade. Eu preciso desenvolver mediunidade. Não, você precisa desenvolver seu equilíbrio. A função existencial das pessoas é evoluir. Se o exercício mediúnico me evolui, ótimo. Mas se o exercício de assistência social me evolui, ótimo também. Tem muito ateu que é muito mais espiritualizado que eu como centro espírita. Com certeza. Então, assim, que métrica é essa? Que regra é essa? Né? E há uma questão aqui muito importante. Isso de você falar que você tem um compromisso, e que se você não desenvolver, vai piorar a sua vida. A gente ouve isso muito, né? Sim. Os espíritos vão atrás, não sei o quê. Ou se você começar, não pode parar nunca mais. Exato. Se você começar, não para nunca mais. Se você tem uma relação em que alguém te domina, isso tem nome. Se chama posse. Se chama alienação mental. Obsessão. Isso é tudo. Menos mediunidade saudável, isso é obsessão. Né? Se a relação mediúnica é de domínio e alienação do médium, é obsessão. Sim, porque o médium continua tendo o livre-arbítrio dele. Então é o fato... E tem que ter. Sim, é o fato dele estar em desequilíbrio, ou seja, ele não se conhecer e não se educar com essas capacidades que ele tem, que o deixa tão exposto, não é verdade?
Eu me recordei agora do livro Nos Bastidores da Obsessão, escrito pelo Divaldo, e tem um estudo feito pelo Marcelo Shoa no canal dele sobre esse livro. Ele faz de capítulo a capítulo. E ele fala muito sobre loucura, né? E se a gente observar nos hospitais, muitas pessoas, você acha que muitos dos que estão ali internados com sintomas de loucura é devido à questão dessa falta de equilíbrio, da Eu obsessão? acho que, então, eu acho que aí eu vou falar da minha experiência pessoal, tá? Dentro do sanatório espírita. Me impressiona a, 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 que a loucura, as pessoas que estão totalmente fora de si, fora de controle, fora de eixo, me impressiona a capacidade que elas têm de representar uma série de personalidades de maneira alternada. Tanto que, se você for analisar a mediunidade do ponto de vista da medicina, o transe mediúnico ele está catalogado como transtorno de personalidade, né, como dissociação de personalidade. Quando você vai num sanatório e conversa com essas pessoas, ou vê uma pessoa em crise, isso para mim fica muito claro. Que essa pessoa ela perde o centro, a sua individualidade, e passa a representar o pensamento de qualquer coisa que a estimule. E aí fica um problema muito grave, porque você não sabe onde é que começou o problema, onde é que a situação começou. Se ela começou numa mediunidade que não foi controlada no início, aquela pessoa foi perdendo o núcleo, né, o centro de governança pessoal dela, ou se ela realmente já tinha algum transtorno neurológico, um desvio qualquer nos seus neurotransmissores ou no seu aparelho nervoso, que permitiu a instalação desses clichês mentais. Mas eu me lembro de uma frase do Chico que era muito importante, que é muito interessante. Ele fala assim: depois que a pessoa fica louca, o obsessor já fez o que ele queria. Não tem mais utilidade. Até porque um obsessor que fica grudado numa pessoa que já está descontrolada, você não sabe qual dos dois que está mais descontrolado. Os dois afundam junto na loucura. Há uma simbiose muito, muito perigosa nisso aí. Sim. Então, muitos loucos, né, catalogados como loucos, e usando uma terminologia que nem é tão usada assim, mas muitos transtornos ocorrem por causa disso. E é por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande, de novo, né, com o meu mundo emocional, o meu mundo mental. Porque é onde eu vou me associar. Então, Vamos lembrar que, por exemplo, fazendo um outro parênteses aqui, nosso tempo é curto, mas vamos... mas tem tanta coisa para falar, vamos ir. É muito grande. Mas só para lembrar uma coisa que é muito importante, que as pessoas confundem ou negligenciam. Quando Kardec vai estudar as formas de obsessão, a primeira, ou a mais branda, como ele coloca, é a fascinação, que é extremamente perigosa. E o que ele está querendo dizer naquilo ali, o que os espíritos estão dizendo naquilo ali, é que a obsessão geralmente começa, como qualquer processo de hipnose, né, por onde você não tem resistência. O que eu estou querendo dizer? Comece pelo prazer. E esse sofisma ele é muito, muito forte. Porque se eu chegar de uma maneira agressiva ou com algo que contraria um princípio moral seu, você refuta rapidamente. Se eu entro por algo que te agrada, por exemplo, a bebida, se eu entro pela noção que a pessoa tem de que se ela está com raiva, ela está sempre com a razão, que se ela agredir, isso aumenta a potência de força dela. Se eu entro por esses caminhos que aumentam a potência do indivíduo, eu levo ele a um estado de fascinação, dali para obsessão. Sim. Ô, Porque eu Luiz Cláudio, baixo as barreiras de defesa. deixa eu te perguntar. Então, a pessoa, ela
entendeu que ela tem uma sensibilidade, né, em algum grau que seja, ela está sofrendo, porque não é fácil a gente ficar vulnerável, porque a pessoa, quando ela não é educada para a mediunidade, ela está, digamos, vulnerável a esses sentimentos, a essas percepções. Então ela fala, não, eu preciso então me conhecer e preciso estudar. Por onde que ela começa? Aonde que ela vai? Qual que é o primeiro passo? E qual que é o caminho que ela deve seguir? A diretriz. Então, primeira coisa que eu orientaria alguém a fazer, comece por um romance. Ah, mas por que você está falando para eu começar por um romance? Porque se você já está numa situação de vulnerabilidade, quando o romance ele se estrutura na sua cabeça, quando os personagens tomam forma, você ocupa os estados mentais. Então, vamos supor que você pegue aí 1 a 2 mil anos. Vamos sair do espiritismo. Mestre de médicos e de almas. Quando você pega a literatura romanceada, você fecha a sua capacidade de fantasia e ideação naquilo. Aí você Sim, imagina o espírito obsessor que chega perto, olha na sua cabeça e vê a imagem de Lucas andando pelos caminhos. Ele não fica perto nem brincando. Ou ele para ler o livro junto com você. Poxa, então Paulo é esse cara que não sabia o que ele fazia. Então, acho que a primeira coisa é você aprender a enganar seu cérebro. Né? Então, o romance ele tem essa dinâmica que você precisa aprender. E você tem que aprender a escolher bem o tipo de romance que você vai ler. Né? Tem gente que fala assim, Zíbia Gasparetto é água com açúcar. Tá te fazendo bem? Vai na Zíbia Gasparetto. sim, Né? Violetas na Janela é muito simples. É muito simples, mas é a porta de entrada para muita gente. Eu não tenho aquela coisa de ler Paulo Estevam porque tem linguagens, um vocabulário mais difícil. Né? Ok, vai para onde te dá, onde há uma ligação, onde te dê prazer para isso. Né? Para que não haja uma resistência sua em relação a isso. Esse é um ponto. sim. O segundo ponto que eu acho que você precisa fazer, que as pessoas precisam fazer, isso é fundamental, é aprender a rezar. Prece. Prece. Eu estou Agora, anotando, tá? prece é uma coisa interessante, porque tem muita gente que faz prece morrendo de medo. Senhor, por favor, afasta de mim esse espírito ou essa coisa, porque tem gente que chama os coitados de coisa, né? Afasta essa coisa que está me fazendo mal, me afasta disso aqui. Não, não é nada disso. A prece é um estado de autoencontro. Né? Senhor, eu estou com medo. Eu preciso encontrar coragem. Coragem não é ausência de medo, mas é meu controle no meu próprio medo. Como é que eu consigo isso? Uma outra, e a terceira coisa que eu acho que a pessoa precisa fazer é se integrar a uma estrutura que é o centro espírita, né, que é o ambiente que eu falo que é o ambiente de controle. Se você não quer ser espírita, vai para a igreja católica, vai para a igreja evangélica, vira budista, mas use das ferramentas que essas religiões têm para o seu autocontrole, para descobrir a si mesmo, para entrar no estado de fé, para mudar o seu comportamento. Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele diz assim: quer curar uma obsessão? Mude o obsediado. Então, eu acho que a pessoa tem que entender que se ela está nessa hipersensibilidade, ela precisa entender dessa hipersensibilidade. Quer ver um livro muito legal? Ele é raro, porque ele é muito antigo, mas ele é muito legal assim para as pessoas começarem a entender as coisas. Chama Os Quatro Gigantes da Alma. Não é um livro espírita, né? É um livro do Mirey Lopes, que era um jurista. Mas esses Quatro Gigantes da Alma, depois Joana de Anjos vai inclusive usá-lo para escrever um outro livro que chama Os Cinco Gigantes da Alma. Ele inclui mais uma grande potência da alma para
fazer. Mas é um livro super interessante, porque ele começa a te explicar, por exemplo, como é que é a cadeia de formação do medo, como é que é a cadeia de formação da ira, do dever, do amor. E aí a pessoa lê e fala assim, ah, então é isso que está acontecendo comigo. Quando eu falo, gosto de você, eu estou falando é isso. Quando eu digo, estou com medo, é isso que eu estou falando. Né? Tenho um transtorno de ansiedade. O que eu estou falando, na verdade? Será que eu entendi o que é um transtorno de ansiedade? Será que Porque é se eu estou tomando meu, Rivotril, né? Será que é meu esse transtorno? será que eu estou me tratando com Rivotril ou estou tratando a mim, mas o espírito está junto comigo? E aí, Luiz Né? Cláudio, São nós coisas temos que... uma pergunta aqui, que é, eu acho que é a Ana, se não for me perdoa, ela perguntou qual a diferença entre intuição e mediunidade. Intuição e mediunidade. Vamos lá, Ana. Na verdade, a intuição, ela pode ter duas origens. Tá? Ela pode ter uma origem anímica e pode ter uma origem mediúnica. O que é a origem anímica da intuição? A intuição é um insight, é uma sacada que você tem, uma percepção criativa da realidade. Então, parece um pensamento anormal, fora do que é ordinário seu, exatamente ele é criativo, ele rompe com determinadas coisas. Imagina que você está com um punhado de pecinha de Lego, você sempre monta o predinho de Lego, e aquele dia você olhou e falou assim, não, mas dá para fazer um carro com esse Lego aqui. Então, isso é criatividade. Você usou as mesmas peças para produzir um resultado diferente. E aí, para você, como esse é um produto mental diferente, te dá a percepção de que isso veio de fora para dentro. Então, na verdade, vem lá de dentro, do muito dentro, para o estado consciente. Tá? De uma outra maneira, existe a intuição, que é a percepção, a construção de uma ideia, que ela vem realmente de fora. Então, vamos supor que o seu anjo guardião, né, como diz o Kardec, o seu mentor, o seu espírito protetor, ele vem trabalhando contigo para que você consiga reorganizar a sua mente. E quando ele consegue esse resultado, então isso é muito interessante, tá? Não existe, nem sempre existe, na verdade, uma intuição como algo pronto e acabado, ela é construída. Então vem um pedacinho, vem mais uma insistência, mais um pouquinho, você vai juntando as Uma pecinhas até que você fala assim, vozinha, né? Uma uma vozinha. vozinha, né? E a gente tem uma coisa muito interessante, né, sobre a intuição, a da vozinha. Não ouvir a vozinha. Será? Né? Né? Tem muita gente que vem aquele negócio, não tá legal isso aqui, mas vou insistir. E aí dá errada a coisa, ou não sai do jeito que a gente esperava, né? E faz, poxa, se eu tivesse seguido da maneira como eu tinha pensado lá atrás, ou como a vozinha tinha falado na minha cabeça. Mas existem esses dois fenômenos, tá? Então não existe uma diferença entre intuição e mediunidade, mas a intuição é uma das formas mediúnicas que podem ser manifestas, tá bom? Certo. Vamos de novo. Pode ser uma coisa minha. Aham. As crianças, como lidar com as crianças que têm sensibilidade, que já tem crianças que sonham muito, que veem, que já têm de forma muito latente uma mediunidade. Como que os pais devem proceder? Então, vamos lá. A criança, primeiro vamos entender que a criança, né, a gente coloca assim didaticamente que a criança até os seus 7 anos mais ou menos, ela tem um trânsito maior entre os dois planos. E isso produz na criança uma facilidade de sentir o plano espiritual, de interagir com o plano espiritual, e nem sempre isso é positivo. Quem tem filhos, ou teve criança pequena perto, né, já ouviu falar assim, tá com quebrante. E aí vai ali, arruma alguém que benze, ou uma tradição que já está, né, acabando, infelizmente, né, ou toma um passe, e parece que aquilo some, a criança volta ao estado normal. A criança absorve essas energias.
E ela tem um processo, né, natural dela do imaginário. E esse imaginário, né, o cérebro está muito ativado, ele precisa ficar criando coisas. Ligado a uma visão de mundo que é confusa para ela, confusa no sentido que ela mistura o mundo material com o mundo espiritual, pode gerar essas perturbações. O que a família deve fazer? Primeiro, lembrar que a criança ela é a parte fraca nessa história. Então, é responsabilidade do lar erguer essas barreiras vibratórias. Então, a primeira coisa que um pai e uma mãe devem fazer numa situação dessa é exatamente o evangelho no lar. É criar mecanismos de prece dentro de casa. Ah, mas eu já faço isso. Bom, revise, porque alguma coisa não está funcionando direito. De repente, você faz um bom evangelho, uma prática constante de evangelho no lar, mas esse casamento está em crise. Ou a troca afetiva não está tão legal assim. Então, essa honestidade da energia afetiva do lar precisa ser encarada pelos pais, porque a criança é a última a ser responsável nisso. E ela Se nasceu seu absorve, filho, né? a responsabilidade. E ela absorve Se tudo. nasceu seu filho, a responsabilidade é sua. Ainda que tenha uma entidade lá qualquer assediando. A segunda coisa, procure uma casa espírita. E use o passe como você usa um remédio. Eu não lembro qual livro da Joana de Ângeles, mas ela faz ela usa uma expressão muito interessante em determinado caso, que ela fala assim, essa pessoa precisa de passe de 8 em 8 horas. E o Manuel Flamengo de Miranda, né, pergunta assim, nossa, mas não precisa ser um só por dia? E ela responde na natural dela, mas peraí, se há remédio de 8 em 8 horas, o passe é o remédio da pessoa. Então, use isso. Agora, há picos normais da criança ser influenciada, isso passa, porque os canais de sensibilidade dela se fecham, para reabrirem no futuro, quando a glândula pineal dela, né, lá quando ela passa para a puberdade, isso volta, a glândula pineal volta a ser acionada, e aí ela pode sofrer de novo determinadas sensibilidades. Não como ela era criança, vendo, ouvindo com tanta franqueza como ela tinha, mas sendo influenciada sim. E essa influência camuflada, não enxergada, ela é muito perigosa para o adolescente. É onde os adolescentes entram em depressão, onde eles tomam decisões de experiências totalmente desnecessárias, né? Totalmente incentivados por forças que não necessariamente eram deles. Então, essa fase da adolescência é extremamente complexa, porque é um tanto de transformações neuroendócrinas que ocorrem, além do que a sua pineal dispara, e aí você fica com acesso franco, se você tem ainda mais uma tendência mediúnica, um acesso muito franco aos espíritos, né? Sim. Qualquer ordem. Então, a reforma íntima, né, o conhecer-se, o evangelho no lar, a prece, são ferramentas que todos nós devemos utilizar como fatores, digamos assim, certo? Vigiar e orar. Vigiar e orar. E aí a pessoa fala assim, eu sinto muito pressentimento, você falou um pouco sobre a intuição, né? Mas o pressentimento, quando você começa a ver adiante o futuro, isso pode ser alguma sugestão de algum ente querido, do seu anjo protetor, como que funciona isso? Como ter cuidado também com isso? Para que não deixe portas abertas para... Então, vamos lá, né? Existem faculdades mediúnicas e faculdades anímicas. Tem ou tinha, né? Um grande pensador russo, Alexander Aksakov, escreveu 2 volumes
animismo, mediunidade e animismo, né? Animismo e mediunidade, onde ele tenta separar e que, às vezes, você, naturalmente, a sua própria tendência nervosa, ela produz fenômenos extracorpóreos ou fenômenos de alcance que ultrapassam o que é ordinário, comum do ser humano. A premonição é um desses fenômenos que ela pode ser tanto anímico, como ela pode ser mediúnica. Tá? Ah, tá. Qual é a diferença prática nisso aqui? No final das contas, nenhuma. Porque você vai tratar as duas da mesma maneira. É só para a gente ter uma ideia de que nem toda premonição necessariamente é porque alguém está me influindo. Eu mesmo, por um momento de sensibilidade, consigo ter uma visão maior das probabilidades de um destino. Bom, mas vamos lá. Supondo que eu consiga ter premonições, ou sonhos premonitórios, na verdade, né? Percepções de um futuro, até que ponto que eu devo levar isso a sério ou não? Eu vou cair mais ou menos na mesma técnica de interpretação de sonhos. Porque, vamos lembrar uma grande premonição, né? Quando tem aquela passagem bíblica, né, das 7 espigas saudáveis, das 7 espigas mortas, e aí, né, a interpretação são 7 anos de bonança, 7 anos de escassez, então que na bonança você faça suas reservas, porque você vai passar um mau momento. Então você vê que naquele momento ali, naquele momento, não se estava falando que você ia ter menos milho ou mais milho. Você estava tendo uma visão de momentos existenciais. Então, o que acontece numa premonição é que você deve fazer uma interpretação delas dentro do seu momento de vida. Mas está tudo bem, eu sonhei algo ruim. Mas será que eu estou deixando escapar alguma coisa? O que estava naquele sonho? Quem que eram aquelas pessoas que estavam naquele sonho? O que elas representam para mim? E se aquelas pessoas, na verdade, não forem aquelas pessoas, mas elas representarem estados afetivos? Vamos supor que eu sonhe que um parente meu que eu gosto muito vá desencarnar. Tem muita gente que sonha e desespera. Já liga para a família inteira falando, nossa, sonhei que fulano vai morrer. Aí a família inteira já começa a matar a pessoa antes da hora. Né? Mas será que era disso mesmo que a premonição estava falando? Será que ela não estava dizendo que era um momento de transformação meu que está próximo de vir? E que envolve valores afetivos muito altos? Então, assim, como a gente não tem um dado de certeza, de precisão, é muito melhor você analisar esses fenômenos pelo subjetivismo, do meu momento. Onde que eu estou caminhando? O que pode acontecer? E se acontecer, eu estou preparado para isso? Porque no final das contas, né, no final de tudo, se me é dada a oportunidade de ver adiante, isso não é gratuito. É para que eu perceba se eu, hoje, tenho repertório de comportamento suficiente para suportar aquela situação, adversa ou positiva. Sim. Porque tem gente também que não sabe aproveitar a própria felicidade. Ô Luiz Cláudio, e partindo para um outro assunto, eu gostaria, assim, que você falasse um pouco para a gente do aspecto de caridade, quando a pessoa torna-se, né, desenvolve a mediunidade dela, disciplina e decide trabalhar, né, numa casa espírita, ou exercendo o que ela tem aí, esse dom que foi lhe dado, né, essa capacidade. Qual que é o aspecto de caridade nesse contexto? Então, vamos lá. A mediunidade dentro do espiritismo. Para o espiritismo. A mediunidade é uma ferramenta de auxílio para os outros. Não existe mediunidade espírita que não tenha uma função de auxílio para as pessoas. Só vou fazer
mais um parênteses aqui. Mediunidade espírita é uma coisa. Existem mediunidades umbandistas, mediunidades de candomblés, mediunidades dos derviches que estão lá no lado místico do islamismo, né? E por aí vai. Então, assim, só para fazer uma definição, Sim, né? Até espiritismo kardecista é um erro, porque espiritismo nasceu com Kardec, o espiritismo só pode ser kardecista. Né? Então, a mediunidade espírita, ela está vinculada como um instrumento de auxílio às pessoas. Isso é básico. Né? Você exerce a mediunidade em favor do equilíbrio das pessoas, encarnadas ou desencarnadas. A grande questão da caridade é pensar na caridade no seu tríplice aspecto. Porque Kardec faz essa pergunta. O que Jesus entendia por caridade? E aí a resposta ela é estruturada em 3 comportamentos totalmente distintos. Benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Quando você analisa essas 3 situações, né, você pensa, a benevolência para com todos é a minha capacidade de gerar bem-estar para as pessoas. Isso é muito importante. Né? A capacidade de gerar bem-estar para os outros. Então, a mediunidade, ela tem a função de ajuda, de gerar bem-estar para os outros. Pessoalmente, essa mediunidade, dentro da caridade, ela tem que gerar para mim uma mudança da minha forma de julgar as coisas, de pensar sobre as coisas, que é a indulgência. Indulgência é uma reestruturação do meu juízo de valores sobre as coisas. Como o eu julgador, ele se modifica na indulgência. E o perdão é a cirurgia moral mais profunda. Porque eu tenho que entrar dentro de mim e me libertar das feridas que eu trago comigo. Eu tiro das pessoas que me ofenderam o status de ofensor, de poder, de ascendência sobre mim. Me liberto da condição de vítima para poder seguir adiante, para amadurecer em relação a isso. sim. Então, onde é que entra a mediunidade nisso tudo? Eu vou pegar o meu exemplo pessoal, me permita usar o meu exemplo, tá? Da minha experiência. Eu tenho a possibilidade de receber cartas consoladoras. E aí, o importante não é o fato de eu receber uma carta cheia de detalhes, com nome de rua, nome da família inteira, nome do cachorro, datas, etc. Esse transe nessa profundidade é importante, quase como que uma chancela de que algo de anormal está acontecendo naquilo ali. Só que não é por aí. O que acontece é que existe uma história de amor. Uma mãe que perdeu um filho que está do outro lado, e esses dois precisam se reencontrar. E eu, como médium, tenho que entender que essa história não me pertence. E eu aprendo com a dor dessa mãe e com a dor desse filho, a olhar para minha própria família e falar assim, eu estou em falta em expressões de amor com vocês. Porque eu aprendi com aquela família que está sentindo a saudade, as minhas defecções ou as minhas imperfeições de amor com os outros. Então, a caridade mediúnica me leva a refletir sobre isso. Se eu sou um médium de cura, quando eu vou chegar perto de alguém que é doente, eu percebo o desespero daquela pessoa e, ao mesmo tempo, a esperança. E se fosse eu naquela posição? E se fosse eu levando a minha mãe ou meu pai doente, na esperança de que aquele passe seja a minha última salvação? Essa caridade, ela tem que me reformar. Eu sou medido, no final das contas, o resultado da minha vida todo, ele é medido pelo quanto que eu me transformei. Porque tem muito médium que parece uma linha de produção. Entre espírito, sai espírito, entre espírito, sai espírito, entre espírito, sai espírito, e não mudou nada. E tem muito espírito que fala assim, eu sou espírita há 40 anos. E essa própria frase de autoafirmação é arrogante. Porque eu conheço espíritas de 1 mês que fazem coisas excepcionais em relação
a produzir bem-estar para os outros, de renúncia pessoal. E que não estão nem aí se são dirigentes espíritos, se estão nos 140 anos. O que importa é que ele fez aquilo porque houve uma compaixão naquele momento. Então a gente não pode dissociar o exercício mediúnico de caridade e entender que a caridade é uma reforma para mim mesmo, beneficiando Sim. as pessoas. As pessoas. Para a gente finalizar, que já está chegando no nosso tempo aí, o médium, ele é um ser mais evoluído, ele é um ser especial, digamos assim? Médium, o médium é aquela pessoa que foi condenada pela justiça e durante o dia ele está solto cumprindo trabalho comunitário e à noite ele volta para a cadeia, que é o centro espírita. Nossa, Então, nunca se tinha isso é ouvido evolução, essa descrição. pois é, então me causa muito espanto as pessoas. Porque, vamos entender, né? O médium, ele representa um passo para o sagrado, ele tem uma função sacerdotal, acompanhando uma comparação com outras doutrinas religiosas. E óbvio que quando a gente olha um sacerdote, alguma coisa assim, você sempre tem essa pessoa como alguém acima moralmente. Sim. O médium é aquela pessoa que foi colocada para entender exatamente as suas próprias sombras. Então ele não tem nada de evoluído. Né? O que ele tem, na verdade, é que ele é um indivíduo mais complexo. E por que ele é mais complexo? Porque ele está sendo colocado numa condição que ele precisa ter um conhecimento muito mais acentuado de si próprio. Ele Sim. foi convocado a ter uma análise sobre si mesmo que até então, provavelmente, nunca tinha acontecido na história de vida dele. Então ele é uma pessoa em transição, mas ele não é uma pessoa pronta para você falar que ele é evoluído. Até para concluir, tá? Essa pergunta é feita lá no Livro dos Médiuns, acho que é a pergunta 226, Kardec fala sobre aquele capítulo que fala sobre a influência moral dos médiuns. Então tem uma pergunta que é a 226 e ela tem várias subperguntas, tá? E numa dessas perguntas, né, Kardec ele fala assim, escuta, eu vejo pessoas boas que são mal influenciadas por espíritos. E os espíritos, né, dão uma resposta para ele assim, mas por um acaso você sabe que se passa no fundo da alma dessa pessoa? Ela pode ter boas intenções e ser leviana e fútil. Sim. E se a gente fosse olhar o conceito de leviandade e futilidade, você está entrando em não previsão de futuro, aí depois você entra em prudência, aí você entra no princípio das virtudes, né? Aí a gente tem que gastar 2 horas aqui falando sobre algumas posições filosóficas sobre a prudência como geradora de virtude e oposição a essas duas figuras. Então, há pessoas levianas, há pessoas fúteis. E aí, na questão, acho que número 9, a 6, aí cai para 9, né? Kardec era um cara atrevido, né? Ele pergunta assim, como é que eu conheço um médium perfeito? Ele já tomou uma pancada na primeira pergunta, 3 acima na sexta. Ele continua insistindo no assunto. E o médium perfeito? Os espíritos respondem, meu amigo, não existe médium perfeito. Não existe homem perfeito. Mas existem médiuns seguros. E médium seguro é aquele que atraiu a simpatia dos bons espíritos e se dê por satisfeito quanto a isso. Já é muito. Né? Sim. Então, o médium não tem nada de superior. Ele simplesmente é uma pessoa que tem trânsito. Essa pergunta foi um pouco provocada, porque às vezes a gente vê o movimento das pessoas que chegam na casa espírita e elas trazem esse conceito, né, daquela pessoa que mais sabe nas religiões e acredita que o médium é aquele cara que é o que sabe tudo ali. E aí corre-se o risco o quê? De idolatrar a pessoa, de achar que tudo o que ela diz é o certo. Então, nós não podemos também perder essa nossa capacidade de
de percepção, de entendimento, né? A gente tem a nossa... Não podemos seguir a risca, né? Tem que ter uma análise de tudo que a gente ouve. E estudar, né, Exatamente. Luiz Cláudio? Eu vou te contar um caso para a gente passar a régua, tá? Uma Tá. vez eu fui conversar com uma médium e ela virou para mim e falou assim: eu fui tomar um passe no centro e na hora que eu entrei para tomar o passe no centro, mais ou menos uns 3 médicos começaram a incorporar. Passe, tá normal. E aí o dirigente olhou para mim e falou assim: tá tudo com você. E eu pensei: meu Deus do céu, eu tô muito mal, eu não tô sabendo. E uma médium virou para mim e falou assim: olha, você vai dar um ataque cardíaco aos 40 anos de idade. E eu olhei para ela e falei Meu assim: minha senhora, eu já Deus. vou dar um ataque cardíaco agora, porque eu já estou desesperado, estão de gente passando mal. A senhora não preocupa, que eu não vou chegar nem nos 40, eu vou morrer agora mesmo. E é bom que eu morra dentro do centro, porque daqui eu já devo ser recebido, né, para desobsessão, porque no estado que eu tô. Mas eu te juro que eu saí daquele centro passando mal, É, a né? gente Porque vê você uns entra, né? absurdos. Eu era novo, né? Eu era jovem. Então você chega com seus 20 e poucos anos de idade, uma pessoa começa a gritar, espernear, e a outra vem e fala assim: você vai morrer com 40? Eu vou morrer com 20 mesmo, minha senhora. Não precisa chegar lá, não, já vai acabar. Então a gente precisa ter muito discernimento quanto a isso. E E como outra que a coisa, pessoa né? sabe? E como que a pessoa... A prosa tá boa, vamos continuar mais um pouquinho, se o Instagram não derrubar a gente. Como que a pessoa Não, sabe tranquilo. se aquela casa onde ela está chegando é uma casa segura, digamos assim, para ela permanecer? Onde que ela busca? Tem referência? Tem uma lista de casas espíritas que tenham, assim, que são federadas? O que que você recomenda? Eu acho o seguinte, né? Eu vou pelas exclusões, tá bom? Em primeiro lugar, casas que tenham práticas muito exóticas, não. Práticas exóticas não é muito legal. Práticas de sincretismo, que misturam muitas coisas, a gente tem que ter uma certa reserva quanto a isso. Acho que falta um pouco